Sejam bem-vindas à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos explorar um conteúdo que ele fica dentro da ortografia, que é o uso do C, do cedilha, do SSS ou X, tá certo? O que é importante? Quando a gente trabalha conteúdos de ortografia, nós estamos estudando como escrever a palavra, qual é a letra adequada para utilizar em determinada palavra. Outra coisa, é muito importante salientar a questão da leitura. Quando você possui o hábito de ler, sua escrita melhora consequentemente. É diferente a escrita de uma criança que tem um hábito de leitura e de uma criança que não tem. O seu vocabulário ele fica muito mais amplo, entende? Então, eu quero sempre ressaltar para vocês que, por exemplo, é diferente você pegar uma criança que tem um hábito de leitura, vai saber muito mais onde utilizar cada letra do que uma pessoa que só vai estudar regras gramaticais, tá bom? Então, não adianta ficar estudando regras e regras. O importante é o quê? Você conhecer as palavras. Se você conhece como? Só estudando gramática? Não. Só estudando livro? Não. Você conhece lendo. Então, só reforçando a importância da leitura, tá bom? Vamos lá agora para as regras dessas letrinhas, né? Primeiro, vamos começar com cedilha. Usa-se cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados em to. Por exemplo, intento termina com to. Então, a palavra que deriva, que é intenção, escreve com cedilha. Canto, eu vou ter a palavra canção, que deriva e vai terminar com o cedilha. Excepto, a exceção, a gente vai ter aqui com cedilha. Junto, junção. Então, quando a palavra termina com to, todas as palavras que derivam dela vão terminar com cedilha, tá certo? Outra regra que nós podemos ver para o uso do cedilha. Palavras terminadas com tensão referente a verbos derivados de ter. Por exemplo, detenção. Por que detenção é com cedilha? Porque detenção deriva de deter e deter deriva de ter. Retenção. Retenção deriva de reter e reter deriva de ter. Contenção. Contenção vem de conter, que deriva também do verbo ter. Manutenção. Manutenção vem de manter, que deriva do verbo ter. Vocês observam como essas regras não são fáceis, não são regras que você vai utilizar no seu dia a dia. Então, por isso, novamente, que eu vou reforçando a leitura. Quando você lê, você automaticamente vai saber que retenção é com cedilha. Você pode não saber a regra, mas você vai saber porque o seu cérebro já é acostumado com isso, entendeu? Então, novamente, a gente possui muitas regras que muitas vezes a gente não vê muito sentido, porém, se a gente fosse para a leitura, já evitaria esses erros e essas dúvidas, tá? Usa-se o cedilha em palavras derivadas de vocábulos terminados com to. Então, por exemplo, infração. Aqui, infração, gente, deriva do infrator, que termina com to. Redator, vem a redação, também do mesmo jeito. Por que redação é com cedilha? Porque deriva de redator, que termina com to. Seção, por que seção? Lembrando que seção a gente tem seção com C, temos seção com SS, temos seção com cedilha. Cada um tem seu sentido. Por que essa seção aqui termina com cedilha? Porque deriva de setor. Usa-se cedilha em palavras derivadas dos verbos dos quais se retira a desinência, terminação R.
Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, reeducar. A gente tira o reeducar, o R, a desinência R, que é essa partezinha final do verbo, e vai adicionar o são. Então, quando a gente retira essa desinência R, vai ser reeducação. E adiciona esse som, aí a gente coloca o cedilha. Importar, importação. Retiro o R, adiciono o são, cedilha. Repartir, repartição. Retiro o R, adiciono o são, cedilha. Fundir, fundição. Retiro o R, adiciono o são e coloca o cedilha. Deixa eu ver aqui essa regra. Em palavras derivadas de vocábulos terminados em tivo. Então, quando a palavra primitiva termina em tivo, a derivada é escrita com cedilha. Então, introspectivo, introspecção, relativo, relação, ativo, ação, intuitivo, intuição. Então, a palavra primitiva terminou em tivo, a palavra derivada termina em são. Agora a gente vai para o S. Uma das regras do S, qual é? Em palavras derivadas de verbos terminados em NDER e INDIR. Por exemplo, pretender, defender, compreender, confundir. Aí as palavras que vão derivar, pretensão, aí a gente utiliza o S. Defesa, defensivo, compreensão, compreensivo também, confundir, confusão. Então, terminou com essas letrinhas os verbos, lembrando que é o verbo que dá origem, não é pretensão que vai ter essa letra não. A palavra que dá origem vai ter essa letrinha aqui. Então, por isso a palavra derivada é escrita com S, tá certo? Outra regra do S, o verbo que dá origem à palavra vai ter eter ou etir. Então, a palavra derivada é escrita com S. Por exemplo, inverter, inversão. Inversão é escrito com S por quê? Porque o verbo que dá origem, ele tem esse eter. Converter, conversão. Conversão é escrito com S por quê? Porque o verbo que dá origem tem eter. Preverter, perversão, divertir, diversão. Após o ditongo, quando houver som de Z. Então, quando a gente tem, por exemplo, aqui um ditongo, lembrando que é ditongo, encontro vocálico de duas vogais. Então, Creuza, aqui ó, eu tenho um ditongo e o S não tem som de Z, então a gente utiliza o S. Coisa, tem o ditongo aqui e é som de Z, eu utilizo o S. Maisena, tem o ditongo e tem som de S, de Z, aí você utiliza o S. A gente usa S quando palavras terminadas em isa, substantivos femininos. Por exemplo, Luísa, Heloísa, poetisa. Então, terminou com isa, é substantivo feminino, aí a gente escreve com S. Aí, vamos lá. Tia, por que então que juíza escreve com Z, se é substantivo feminino? Porque, gente, juíza vem de juiz e juiz é escrito com Z. Então, sempre a palavra derivada tem que ser igual à palavra primitiva. Então, acaba que anula essa regra, entendeu? Usa-se S em palavras derivadas de verbos terminados em correr ou pelir. Por exemplo, concorrer, concurso. Então, concurso é utilizado o S aqui porque o verbo concorrer deriva de correr. Expelir, expulso. Por que expulso é escrito com S? Porque o verbo que dá primitivo é derivado do pelir. Por que compulso, compulsório é escrito com S? Porque o verbo que dá origem é compelir, que vem de pelir. Então, vocês podem observar que são regras muito burocráticas, são regras acaba sendo muito complicado para entender. Então, sempre voltando a frisar a questão da leitura, certo? Mas acaba, gente, que também não se torna tão difícil
porque é só você analisar a palavra primitiva. Analisou a primitiva, você vai saber qual é a derivada. Na conjugação dos verbos por, querer, usar, pois, quis, usou. Gente, também tem algumas conjugações, por exemplo, pusesse, quisesse, fazesse, enfim, várias conjugações que sempre vai ser com S, tá bom? Esse som de Z que vai ter nesses verbos que eu acabei de falar. Em palavras terminadas com ase, ese, ise e ose. Por exemplo, frase, tese, crise, osmose. Então, terminou com esses finais, a gente escreve com S. Tem umas exceçõezinhas que é deslize e gaze. Usa-se S em palavras terminadas com oso ou osa. Por exemplo, horroroso, bondosa. Tem uma exceção que é a palavra gozo. Usa-se, vamos usar o S quando o sufixo indicador diminutivo inho com S, quando está na letra, fizer parte do radical da palavra de origem. Com Z, quando a palavra de origem não tiver o radical terminado em S. Por exemplo, Tereza. Aí a gente coloca o Terezinha com S. Por quê? O radical da palavra, que é o radical, gente, de Tereza, é até o S. Então, o radical, ele tem a letra S. Por isso, a palavra derivada, que é Terezinha, tem que ser com S. Casa. O radical de casa é até o S. Então, no radical tem o S. Quando eu vou escrever a palavra derivada, que é casinha, tem que ser com S, porque o radical tem S. Agora, quando o radical da palavra não tiver o S, aí você escreve com Z. Por exemplo, mulher. O radical de mulher é até o R. Então, o diminutivo é mulherzinha. Vai ser com Z por quê? Porque no radical mulher não tem S. Pãozinho. Por que pãozinho é com Z? Porque o radical é pão e pão não tem S. Então, como é que funciona essa dica? Você quer colocar a palavra no diminutivo e você não sabe se é com S ou com Z. Como é que você faz? Analisa o radical. Se o radical tiver S, o diminutivo vai ter que ter S. Se o radical não tem S, o diminutivo é escrito com Z, tá certo? Usa-se S quando verbos terminados em isar poderão ser escritos com S. Quando esta letra fizer parte do radical de origem. Os terminados em isar são escritos com Z quando a palavra não tiver o radical terminado em S. Gente, essa regra é a mesma coisa que eu acabei de explicar da outra regra, só que na regra anterior é diminutivo. Nessa regra de agora, eu estou falando dos verbos que acabam em isar. Por exemplo, improvisar, analisar, pesquisar, aterrorizar, utilizar e economizar. Todos eles vão terminar com isar. Você vai colocar S quando no radical da palavra primitiva tiver S. Por exemplo, o radical de improviso é até o S. Então, se no radical tem S, a palavra derivada tem que ter S. Então, por isso que improvisar é com S. Analisar é com S por quê? Porque análise, o radical é até o S. Então, se o radical é até o S, a palavra que deriva, que é analisar, tem que ser escrita com S. Pesquisar é com S por quê? Porque a palavra pesquisa, o radical é até o S. E se no radical tem S, a palavra derivada precisa ser escrita com S. Agora, terror, aterrorizar. Por que aterrorizar é escrito com Z, se termina com isar? Porque no radical terror não tem S. Se tivesse S aqui, teria que ser escrito com S. Utilizar. Por que utilizar é escrito com S, com Z? Porque o radical é útil e aqui não tem S. Porque que economizar não tem
não é escrito com S, porque o radical dele não possui a letra S, tá bom? Vamos continuar. Outras regras do S. As palavras terminadas em ex ou exa são escritas com S quando indicarem nacionalidade, títulos ou nomes próprios. As terminadas com ex e exa serão escritos com Z quando forem substantivos abstratos provindos de adjetivos, seja indicarem qualidade. Por exemplo, gente, aqui o ex e o exa vão ser escritos quando em 3 situações. Quando for nome próprio, exemplo, Teresa. Quando for um título, por exemplo, inglês. E quando for um título camponês e a nacionalidade inglês. Então, exa e ex, quando for nacionalidade, títulos e nomes próprios. Agora, quando for qualidades, aí a gente vai escrever com Z. Mas não é só qualidades. É quando for um substantivo que deriva de um adjetivo. Como assim? Eu não estou entendendo nada, gente. Limpeza é um substantivo abstrato. Por que abstrato? Porque a limpeza vem daquilo que é limpo. E limpo é adjetivo. Então, quando o substantivo abstrato vem do adjetivo, aí você escreve com Z, não com S. Usa-se o SS. Verbos terminados em ceder terão palavras derivadas escritas com esse final. Por exemplo, exceder, aí excesso, ó, sempre tem que ter esse final. Excessivo, conceder, aí a gente vai ter que o SS. Preceder, a gente vai ter, ó, sempre o C, o E e o SS. Os verbos terminados em imprimir terão palavras derivadas em press, que também vai ter o SS. Por exemplo, imprimir, impressão, deprimir, depressão, comprimir, compressa. Verbos terminados em gredir terão palavras derivadas em gress, que está aqui o SS. Por exemplo, progredir, progresso, progressão, agredir, agressor, agressão, agressivo, transgredir, transgressão, ok? Os verbos terminados em meter terão palavras derivadas com mis, ou mes, um minuto. Por exemplo, comprometer, compromisso. Então, a gente pode andar... Desculpa, pessoal, essa pausa, tá? Foi porque a gente falando demais, né? Acaba ficando com a garganta seca. Mas vamos retomar. Verbos terminados em meter. Então, pessoal, como nós podemos saber que compromisso escreve com SS? Compromisso é uma palavra que vai derivar de comprometer. No verbo eu vou ter esse final meter. Todo verbo que tiver o meter, a palavra derivada tem que ser escrita com SS. Prometer, promessa. Por que promessa é com SS? Porque o verbo que dá origem tem o meter. Intromissão. Por que intromissão é escrito com SS? Porque ele vem de intrometer, que termina com meter. Certo? A gente utiliza isso para todos os verbos que têm essa terminação. Quase todas as regras, né, vão ser de acordo com as terminações. Valores do X. O X tem 5 valores fonéticos diferentes, conforme as circunstâncias. O X ele pode apresentar vários sons diferentes, vários valores fonéticos, de acordo das palavras. Então, sempre que ele estiver no início da palavra, vai ter o som, valor de CH. Xadrez, xarope, Xavier. Valor de SS, auxiliar, máximo, trouxe. Valor de Z, no prefixo hexa ou ex, seguido de vogal. Por exemplo, exame, exercício, exa.
Valor de x. Esse CS, gente, é aquele sonzinho de táxi. X. No interior e no final de certas palavras. Por exemplo, anexo, fixo, fluxo, maxilar. Valor de S quando no final de sílaba, contexto, explicação. Quando no final de sílaba. Por exemplo, é o X aqui, mas ele tem um valor de S, quando é lá no final da sílaba. Por exemplo, contexto, explicação, expor, sexto, tá certo? Então, gente, é isso. Acabamos de ver, né, vários exemplos de como utilizar essas letras, quais são as regras que justificam o seu uso. É importante que você complemente esse estudo com a leitura da gramática e também com a leitura do livro didático, tá certo? Para que vocês possam ter um estudo completo, né? No videoaula que a gente vai conseguir abordar tudo sobre cada letra dessa, tá bom? Pois é isso, nossa aula de hoje, tchau!